bem-vindos ao Conversa Direita. Eu sou Cibele Almeida e vamos ter novamente uma conversa bem direita, não é, Mônica? Isso. Bom, a palavra política vem do grego polis, muitos sabem, que significa cidade, e tikos, que se refere ao bem comum. E, embora esteja inserida no nosso cotidiano, há quem diga que não gosta de política. Gosta de política, Mônica? Gosto de política. Pronto, até se não gostar ou gostar é uma declaração política. Então nós temos que entender sobre política, que é o tema da nossa primeira série. Entenda como funcionam as eleições em Portugal. Nós precisamos entender sobre política, entender sobre as eleições para que a gente possa votar de forma coerente, não é isso? Exatamente, até porque não é só um direito, é uma obrigação. Muito bem. Hoje teremos o nosso terceiro episódio, não é? Que é a série Entenda como funcionam as eleições em Portugal. Tivemos o primeiro episódio, que a Mônica falou sobre o sistema de governo português. No segundo episódio, o Jerônimo tratou sobre os partidos políticos. E agora, hoje, nós vamos falar sobre os tipos de eleições. Ai, me dá uma confusão, Mônica. É tanta eleição que existe que eu preciso compreender. Alguns já entendem, é claro, que já vivenciam isso. Mas mesmo entendendo, muitas vezes não participam, certo? Exatamente. Que eu já soube que a abstenção é muito grande em Portugal em relação às eleições europeias e outras mais, não é? Então, vamos então conversar com a Mônica Lopes, que é presidente da Associação Libera, associação que promove e defende a liberdade de expressão. E nós vamos ter essa conversa, mas antes não esqueça, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e partilhe, né, desse vídeo com outras pessoas que querem entender um pouco mais sobre a política portuguesa. Vamos então participar conosco dessa conversa direita? Ô, Mônica, os cidadãos portugueses são chamados às urnas para eleger quem e que órgãos. Vamos compreender esse universo, né, que a gente muitas vezes não entende. Embora eu tenha gostado muito de uma coisa que disseste, que foi essa de parece que estamos sempre a ser chamados às urnas. Pois. Que contrabalançam muito com aquela ideia de que a gente elegeu um governo e agora é para 4 anos. Se nós resolvemos isto para 4 anos, porque é que no ano seguinte já temos outras eleições e depois outras? Porque efetivamente nós escolhemos separar os diversos órgãos do ponto de vista da eleição em anos diferentes. Por isso praticamente todos os anos temos eleições, ou para uma coisa ou para outra. Nós somos chamados às urnas basicamente 5 vezes para eleger 5 órgãos e 5 personagens, digamos assim. Quando as eleições presidenciais, nós vamos eleger o Presidente da República, que é uma personagem, não é um partido. Quando somos chamados às urnas para eleger, nas eleições legislativas, para eleger a Assembleia da República, nós estamos a eleger, no fundo, deputados que foram escolhidos pelo partido, não por nós, porque é uma eleição partidária. Então, para presidente é muito mais democrático que você... mais. É mesmo voto direto, eu para ele. Às vezes não é bem ele para mim, mas é eu para ele. Pois. Temos as eleições europeias, que também acontecem de 5 em 5 anos, e essas é para eleger o Parlamento Europeu, que tem bastantes diferenças em relação ao nosso Parlamento. Temos as eleições autárquicas, que são aquelas que normalmente mais nos dizem respeito, porque estão muito focadas na nossa comunidade próxima, não é? A nossa junta de freguesia, a nossa Câmara, os vereadores que tratam dos nossos assuntos, ou deveriam tratar. E essa é uma eleição que é muito democrática também, porque ao contrário das outras, permite que haja movimentos civis, ou seja, população que se mobiliza, cria listas e que quer tomar para si a política, ou seja, quer tomar para si o direito de decidir e organizar a sociedade onde vive. Para finalizar, temos as eleições legislativas das regiões autónomas. Eles têm autonomia, têm um parlamento próprio, temos os Açores, temos a Madeira, cada um com a sua eleição. Muito bem, é muita eleição, muitos tipos. Então, deixa eu entender resumidamente, são 5 tipos de eleições. Fala um pouquinho como é que funciona cada tipo desse, né, como é que funciona, de quanto tempo. Por exemplo, você falou em listas, então, assim, pra gente é difícil, como é que são listas? É verdade. Então. Quando nós estamos a falar das presidenciais, elas vão ocorrer de 5 em 5 anos, normalmente em janeiro, porque não há muito que inventar aqui, porque no fundo só se o Presidente morrer é que vai alterar. De resto é sempre de 5 em 5 anos, em janeiro. São candidatos independentes que podem ter apoio partidário, mas eles estão a concorrer de forma independente, são eles só por si. Mesmo as despesas de campanha são do candidato.
não é? Podem ter apoio, o apoio está limitado, o financiamento nas eleições presidenciais está limitado, que é para tentar garantir alguma equidade, sim, não é? Porque se tiveres o apoio de um partido muito grande contra um cidadão que também tem direito a se candidatar, porque é realmente um direito, todos podemos ser candidatos, nessa situação iria haver uma discrepância muito grande, porque existe um limite, mesmo o apoio está limitado a 60 ordenados mínimos, as empresas não podem, existe uma regra, no fundo. Mas de qualquer forma nós votamos na pessoa e não numa lista, não é? Exatamente. Mas presidenciais. Essa pessoa não pode dizer assim, olha, estou aqui e quero ser candidato. Tem que apresentar uma lista de proponentes, que são pessoas que o propõem a candidato. E não é fácil. No mínimo são 7.500. 7.500 tem que apoiar. 7.500 têm que propor aquele candidato. Por isso é que eles se chamam proponentes. Eles vão propor que ele seja candidato. Não é fácil. Essas assinaturas seguem para o Tribunal Constitucional, que faz a verificação das mesmas. E só se tudo estiver regular é que passa ao passo seguinte. Não só isso, é que também temos que ver que não é fácil fazer isso. É óbvio que ter o apoio de um partido político facilita. Claro. Não é? Por isso, a maioria dos nossos presidentes tiveram sempre o apoio de qualquer partido. E quanto tempo? Partido. E normalmente que ano? Só para a gente gravar. 5 presidenciais. 5 anos. Janeiro. Em janeiro. Então, sempre assim. Sempre assim. Muito. Ok. As próximas, as legislativas. As legislativas. As legislativas são de 4 em 4 anos. São normalmente em setembro, outubro, se não estou em erro. Outubro normalmente. Setembro, outubro. Nós aí estamos a eleger 230 deputados. Que é muito, não é? Muito. Mas nós, acabei de dizer isto, estamos a eleger 230 deputados, mas nós não estamos a elegê-los diretamente. Ok. É uma eleição partidária. Ou seja, só os partidos é que concorrem. Não está lá a Mónica, a Cibele ou o Jerónimo. Não. É o partido. Pode haver independentes? Pode, mas têm que estar nas listas do partido. Por isso, o que faz o cidadão português é transmitir o seu direito de decidir a um partido, e esse partido escolhe dentro dos seus aqueles que entende serem melhores, que eu até posso concordar ou não, não é? Mas eu estou a dar o meu direito deles representarem-me enquanto cidadão. E isso, digamos que se calhar a Constituição prevê que poderia haver movimentos de cidadãos, mas depois na prática isso não acontece. Isso acho que acontece mais nas autárquicas, não é? Aí abriram os a porta, independentes que chamam, não é? É um direito, mas é um direito para fazer. Podia ser transportado para todos os tipos de eleições, mas não é, de facto. Eu já disse na outra vez que estive aqui que efetivamente nós temos um sistema político muito partidarizado. E os partidos políticos também não abrem mão daquilo que são a sua mais-valia dentro do sistema político, por isso não é fácil um cidadão emancipar-se de um partido político e poder concorrer a qualquer coisa. Então essa legislativa de 4 em 4 anos, normalmente de setembro a outubro, ok? Mas eu estou aqui há 13 anos, como já disse. E já vi inúmeras legislativas, não foi de 4 em 4 anos, vou lhe dizer. Então, o que é que ocorre? As eleições legislativas são aquelas que são mais difíceis de prever, porque facilmente um governo cai. Pois. Ele cai porque normalmente, não é sempre o caso, normalmente não tem um apoio de suporte, não tem uma maioria absoluta no Parlamento, por isso ou o orçamento não passa ou há uma ação contra o governo, digamos assim, e então o Presidente da República deixa cair a Assembleia e faz novas eleições. Às vezes, como aconteceu desta última vez, não foi preciso isso. O partido até tinha um suporte maioritário no Parlamento, mas devido a problemas judiciais, e nós devemos dar bastante relevo a isso, porque ele é para cumprir e é transversal, não é só para mim ou para a Cibele, deve ser para todos, incluindo os políticos. Por isso, por causa dos problemas judiciais, o governo caiu e mais uma vez fomos a eleições. Por isso, aqui deveria ser de 4 em 4 anos, mas temos muitas surpresas. Pois. Quem é de 4 em 4 anos, certinho, são as autárquicas. Pronto, então vamos falar delas agora. As autárquicas são efetivamente de 4 em 4 anos. No caso, tivemos em 2021 e vamos ter agora em 2025, no final do ano, também por volta do outubro. Isso. Não é? Essas sim são de 4 em 4 anos. Essas sim têm uma participação da população maior, porque nós podemos nos envolver diretamente na política, podemos ser candidatos independentemente de termos apoio partidário ou não, desde que conseguimos reunir um grupo de cidadãos que esteja connosco.
Temos listas na mesma, não é? Mas podem ser independentes. Mas as pessoas votam na lista ou no candidato? Como é que funciona? E quem elege, no caso, né? Não, são listas na mesma. Mas normalmente o que nós estamos a eleger aí é o cabeça de lista. Ah, ok. Pronto, quando nós decidimos que eu vou votar no partido X para a Câmara, eu sei qual é o cabeça de lista, por isso eu sei qual é que vai ser o presidente. E nós elegemos quem? A presidente da Câmara, sim. E os respectivos vereadores, ou seja, há uma distribuição, normalmente utilizamos aqui em Portugal o método D'Hondt, por isso há uma distribuição dos lugares, cada partido tem 1, 2, 3 vereadores, o partido que conseguir ter mais vereadores é aquele que vence as eleições e é aquele que nomeia a sua cabeça de lista, a presidente da Câmara. Nós acumulamos nessas eleições também a eleição para as juntas de freguesia, que aí sim temos muitos movimentos políticos, e eu apelo a que todos nós somos às vezes a mãozinha na consciência e pensamos se nos envolvêssemos mais, se encontrássemos outros que pensassem como nós, que quisessem fazer coisas boas na nossa comunidade próxima, se calhar nós dávamos uma outra dimensão à política e dignificávamos muito mais. Muito bem, gostei dessa chamada de atenção, preste bem atenção ao que ela disse. Muito bem, então quem pode votar? Nossa última pergunta, quem é que pode votar? Quem é que pode ser candidato, não é? Apesar de que você só falou de 3 tipos de eleição. Eu estava aqui a pensar que eu não falei da Você falou da presidencial, da legislativa e das autárquicas. Faltam as europeias. Faltam 2, né? Pronto, Faltam as europeias. Essas também ocorrem de 5 em 5 anos, normalmente em mais de junho. Este ano até calhou em cima do nosso 10 de junho. Estamos a eleger deputados europeus, para a Europa, para o Parlamento Europeu, que tem muitas diferenças do nosso Parlamento. Eu expliquei no episódio 1 que, efetivamente, no nosso Parlamento dá o poder de iniciativa a qualquer deputado para propor uma lei, independentemente dela depois vigorar ou não. No Parlamento Europeu isso não acontece. Ou seja, um deputado não pode propor uma lei. Os deputados europeus não têm iniciativa legislativa. Podem apenas aprovar leis que normalmente foram cozinhadas durante 1, 2, 3, 4, 5 e às vezes mais anos, são cozinhadas entre a Comissão e o Conselho Europeu, e isso faz com que no fundo o deputado está ali para aprovar algo que já teve várias retificações e já está semi-aprovado, digamos assim, ou contrariar, para voltar a subir à Comissão, e tem a possibilidade de fazer recomendações positivas ou negativas, pode recomendar à Comissão ou ao Conselho que tenha esta ou aquela atitude. Nós vamos ter um episódio só sobre as europeias que vai esclarecer um pouco sobre isso, mas eu fico impressionada, muitas vezes participei de várias mesas eleitorais, né, como membro da mesa, e vi que a adesão é muito pouca, né, nas europeias. As pessoas não votam, né, nas europeias. Há uma abstenção grande, não é? Mas nós vamos conversar com isso nesse episódio. Esperem que vai chegar esse episódio. Muito bem. Então, nós já falamos da quarta, quinta, que seria... são as eleições dos Açores e da Madeira, que são legislativas na mesma. Que período? Açores e Madeira, sim. Acho que os Açores é para setembro, normalmente, e a Madeira em outubro. Muito bem, para a gente concluir, então, quem pode votar e quem pode ser candidato nessas eleições, nas 5 que você já citou aí. De uma maneira geral, para se votar, tem que ser um cidadão português, tem que ter mais de 18 anos, não ter perdido os direitos políticos e cívicos, por ações judiciais, por exemplo, ou outras. No que diz respeito a cidadãos estrangeiros, temos os cidadãos oriundos de países da União Europeia e cidadãos oriundos de países com os quais nós temos acordos bilaterais de direitos políticos. Esses, desde que residam em Portugal, têm o direito a votar, mas têm direito a votar nas eleições autárquicas. Os emigrantes também, né? Os que estão fora, os portugueses que estão fora podem votar. Nós temos um sistema eleitoral que normalmente definimos como um sistema amigo do eleitor. Há países que complicam e nós descomplicamos. A partir do momento que fazemos 18 anos já estamos recenseados. Estamos recenseados na nossa área de residência porque o cartão o CC ou o BI já indica qual é a nossa área de residência. Se nós alterarmos e mudarmos de residência, já ficamos recenseados na zona seguinte. Por isso nós temos um sistema que facilita, não complica. E mesmo assim não vamos. O que é péssimo. Muito bem, nós tivemos hoje o nosso terceiro episódio. Eu acho que estamos a esquecer de quem pode ser. Quem pode ser candidato. Eu posso ser candidata, Mônica? Depende do que tu tens candidatura.
Muito bem. Para ser presidente da República, não. Não, com empresariedade, mas não com nacionalidade. Muito bem. Ora bem, então, para ser candidato, no caso específico do Presidente da República, efetivamente ele tem que ter mais de 35 anos, porque entende-se que 35 Isso anos... eu tenho. Pois, entende-se que 35 anos traz consigo uma certa maturidade. Sim. E eventualmente um certo percurso na vida social que nos permita assumir como capazes. Sim. Mas para as restantes eleições não, só precisamos ter 18 anos. Mas no caso do Presidente da República, efetivamente não pode ser um estrangeiro, tem que ser um português de origem e não alguém que tenha adquirido a nacionalidade. Nas restantes eleições pode ser alguém que tenha adquirido a nacionalidade, pode ser alguém que seja residente aqui, desde que haja um acordo bilateral nesse sentido. Nesse caso é só para as eleições autárquicas, por isso tu podes te candidatar. As autárquicas? Muito bom. Tu podes te candidatar a Presidente da Câmara. Tens de fazê-lo de duas maneiras. Ou tens um apoio partidário e tens uma candidatura partidária. Ou independente. Ou independente, e sim, não é? Por isso, força nisso. Muito bem. Você também, que quer participar das autárquicas, nós estamos convidados aí a estar dentro dos partidos, né? Ou fora deles, se quiserem ir como independente, não é isso, Mônica? É isso mesmo. Muito bem, olha, eu estou entendendo melhor como é que funcionam as eleições em Portugal. E você, tem entendido? Nós estamos já no 3º episódio, são 10 episódios, não perca, participe de todos eles, partilhe os anteriores e os próximos também. E o de hoje, que foi muito interessante, foi sobre tipos de eleições. Resumidamente, são 5, não é? Muito bem. E no próximo episódio vamos estar novamente com o Jerônimo Fernandes falando sobre as eleições europeias. Eu acabei de dizer aqui que participo das mesas de eleição e vejo que as pessoas não votam, não é? Não, porque sentem que é um órgão muito longe. Muito Pronto, distante. mas nós vamos ter a resposta lá com o Jerônimo. Qual seria a razão disso também, não é? Muito bem. Muito obrigada pela sua audiência. Não esqueça, ative o sininho para receber as notificações. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva imediatamente e partilhe também com os demais, porque a nossa conversa aqui é direita. Muito obrigada e até lá. Até lá.